Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção do PET, volume 6, semana 2 de História. Então, aqui nós temos unidades temáticas, objetos de conhecimento, habilidades, conteúdos relacionais, interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. É muito importante que vocês leiam, né? Que vocês se informem. Orientações aos pais e responsáveis, dicas para o estudante que quer saber mais. Então, é importante que vocês leiam junto com o papai e com a mamãe essas orientações. Aqui a gente tem sugestão de um vídeo, primeiros instrumentos para medição de tempo, que a gente vai falar sobre isso, os instrumentos de medição de tempo. E é importante que vocês vejam o vídeo. Vai ser postado no grupo para vocês verem, tá bom? Então, aqui a gente tem o texto. É importante que leiam o texto antes de fazer qualquer atividade do PET, qualquer atividade, qualquer enquete que a gente posta no grupo. É importante que vocês leiam com muita atenção os textos do PET. Então, unidades de medida usadas para marcar o tempo. As medidas de tempo são as unidades de medida usadas para marcar o tempo. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no cotidiano. Então, usamos um relógio para marcar o período que nós precisamos nos arrumar, o que vamos levar para chegar a um determinado compromisso. Quando nós fazemos isso, estamos marcando o tempo. Os anos, meses e horas, minutos e segundos também determinam o tempo. Antigamente usava o sol como mecanismo de orientação. Então eles olhavam mais se era dia ou noite. Se o sol estava no céu, era dia, se ele não estava, era noite. Então, assim passou a dividir o dia em 24 horas, cada hora com 60 minutos, cada minuto com 60 segundos. As unidades de medida de tempo. Usamos as horas, os minutos, os segundos para marcar a duração de algum acontecimento ou compromisso. O segundo é adotado como sistema internacional de medidas de parâmetros no mundo todo, ou seja, o tempo é marcado do mesmo jeito em qualquer lugar. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos, onde se adiciona ao calendário regular mais um dia. O calendário regular tem 365 dias, o ano regular. Aí, quando o ano é bissexto, de 4 em 4 anos, passa a ter 366 dias. Então, de 4 em 4 anos acontece o ano bissexto. Instrumentos de medida de tempo. Então, o relógio é o instrumento mais utilizado no dia a dia para medir o tempo. O relógio pode ser de pulso, de parede, digital ou analógico. E durante a história do mundo existiu vários outros instrumentos usados para medir o tempo. Então, nós vamos ver aqui abaixo algum deles. Então, temos a ampulheta. A ampulheta foi criada no século XVIII. É conhecida como relógio de areia. Tem uma estrutura por onde passa um buraquinho onde passa a areia, que fica dentro do instrumento. E à medida que a areia vai caindo de uma âmbula para a outra, o tempo é marcado. Outro instrumento de medir o tempo é a clepsidra. A clepsidra foi criada em 1400 a.C., é conhecida como relógio de água, usa a força da gravidade para mover a água, fazendo o mesmo movimento que a areia faz na ampulheta. Só que a ampulheta é com areia e na clepsidra é água. Relógio atômico, ele foi criado em 1955 e é considerado o relógio mais preciso já inventado, o relógio que marca a hora mais corretamente e usa as propriedades do átomo para funcionar. O outro instrumento é o relógio de sol, que foi criado por volta de 1500 a.C. e é de mais fácil compreensão. Ele usa a luz do sol, né, que reflete a sombra na placa. Relógio de vela foi criado no século VIII. Era uma vela que era marcada por vários traços e à medida que a vela ia queimando, o tempo era marcado. Relógio de pêndulo foi criado em 1656. Ele utiliza um pêndulo para marcar o tempo e o balanço do tempo gera energia que movimenta os ponteiros. Então, vamos agora às nossas atividades. Leia
e analise as proposições abaixo. Então, eu coloquei aqui o V ou F, verdadeiro ou falso, para ficar mais fácil para a gente encontrar a alternativa correta. Também medimos o tempo quando usamos o relógio para marcar o período? Verdadeiro. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Nele se retira um dia no calendário regular, que deixa de ter 366 dias, como no normal, e passa a ter 365 dias. Essa opção é falsa. Realmente, o ano bissexto acontece de 4 em 4 anos, mas nele não se retira, acrescenta um dia ao ano normal, que é de 365 dias, e o ano bissexto tem 366 dias. O relógio de pêndulo foi criado em 1500 a.C. e utiliza os pêndulos para marcar o tempo. É falso, porque o relógio de pêndulo, ele foi criado, vamos voltar lá para vocês verem, não foi em 1500 a.C., foi criado em 1656. Então, essa opção também é falsa, por causa desse ano aqui, o ano de criação, tá? Os anos, meses, horas, minutos e segundos são formas de determinar o tempo? Verdadeiro, né? Marque com um X a única alternativa correta. Então, são verdadeiras as alternativas 1 e 4, né? Então, essa é a alternativa correta. Reescreva no caderno as alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então, a alternativa 2, ela é falsa. Então, nós vamos reescrevê-las, tornando verdadeira. O ano bissexto acontece de 4 em 4 anos. Nele se acrescenta um dia no ano, no calendário regular, que deixa de ter 365 dias, como no normal, e passa a ter 366 dias. Dessa forma, está correta aquela frase lá de cima. A outra frase, a outra alternativa lá de cima que está incorreta é a 3. Então, ela fala que o relógio de pêndulo foi criado em 1500 a.C. e utiliza o pêndulo para marcar o tempo. Ela é falsa. Para que ela fique verdadeira, temos que colocar o relógio de pêndulo foi criado em 1656 e utiliza os pêndulos para marcar o tempo. Ok? Qual dos relógios você achou mais interessante? Explique e registre no caderno. Eu coloquei aqui resposta pessoal, porque cada um vai achar um relógio mais interessante. Eu, pessoalmente, vou falar para vocês qual que eu acho mais interessante. Não é que eu acho mais interessante, eu acho ele mais bacana, mais legal. Eu acho legal, bacana, bonito, interessante o relógio de pêndulo. Principalmente aqueles relógios antigos de pêndulo. Tinha uns relógios bem antigos que quando ele marca a hora certa, ele toca uma musiquinha. Tem uns que sai o passarinho, o cuco lá de dentro, né? Eu acho esse relógio muito bacana, muito interessante, entendeu? Mas vocês podem escolher o que vocês acharam mais interessante. A opinião sua não tem que ser a mesma minha. De acordo com o texto, qual é o relógio criado mais antigo e qual é o mais atual? Quais as principais diferenças entre eles? Anote tudo no seu caderno. Aqui nessa questão, a gente tem 3 perguntas. A primeira pergunta, qual o relógio criado mais antigo? Então, respondi aqui, o relógio mais antigo é o clepsidra, que foi criado, é o relógio, ele foi criado, né? Foi criado em 1400 a.C. A segunda pergunta, e qual é o mais atual? O relógio mais atual é o relógio atômico, que foi criado em 1955. E a outra pergunta, quais as principais diferenças entre eles? As diferenças entre eles é que o clepsidra usa a força da gravidade para mover a água, fazendo o mesmo movimento que a areia na ampulheta. E o relógio atômico é considerado um dos relógios mais precisos já inventado. Ele usa as propriedades do átomo para funcionar. Então, são bem diferentes. São dois instrumentos muito diferentes, né? Releia o texto e observe as características de cada relógio. Depois, observe as imagens e relacione os nomes às respectivas ilustrações. Então, essa primeira ilustração é de uma ampulheta. É o relógio de areia. Estão vendo aqui a areia escorrendo?
Então, aqui a gente vai colocar a letra A. A segunda ilustração é de uma clepsidra. Tá vendo aqui a água? Ó? Relógio de água. É a clepsidra. Letra F. A terceira ilustração é um relógio de sol. Letra D. A quarta ilustração é um relógio de vela. Letra E. A quinta ilustração é um relógio de pêndulo. Letra C. E a última ilustração é um relógio atômico. Letra B. Entenderam? Então, aqui, letra C, relógio de pêndulo. E letra B, relógio atômico. Ok? Então, essa é a resposta correta. Aqui a gente tem, olha, para se divertir, treine e recite o trava-língua, depois ilustre-o. Então, vocês vão ler o trava-língua e depois ilustrar. Eu vou tentar ler o trava-língua aqui, não sou muito boa nisso não. Vamos ver se eu vou conseguir. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem o tempo que o tempo tem. Errei? Não, acho que não, né? Oba, consegui. Então, vocês vão ler o trava-língua e fazer a ilustração dele abaixo aí, tá bom? Por hoje é só. Bons estudos, façam as correções e mandem para o seu professor as fotos. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Até a próxima.